Olá, meu amigo, minha amiga que está aí nos acompanhando no canal da Igreja de Jardim Planalto. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É muito bom tê-lo juntos para estudarmos a Bíblia. E hoje nós vamos estar começando uma série especial que será intitulada Assim Diz o Senhor. E nós, a cada semana, estaremos trazendo aqui para você um tema importante da palavra de Deus, algumas vezes controverso, algumas vezes debatido no mundo religioso. Então nós queremos levar até você a palavra de Deus, nua e crua como ela é, para que você possa compreender e entender através dos estudos que nós faremos semanalmente, alguns assuntos, às vezes até polêmicos entre os cristãos, mas que eu creio será assunto de grande importância para você que vai estar nos acompanhando aí, e creio que vai ajudá-lo a entender e compreender melhor a vontade de Deus para a sua vida através de sua palavra. E o tema que nós vamos trazer para você hoje, ele intitula-se Podem os vivos falar com os mortos? Ou o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Para onde eles vão? São perguntas que muitos têm feito e que às vezes nós não temos essas respostas concretas. Por quê? Porque hoje existem várias crenças acerca do que acontece com as pessoas quando morrem. Por exemplo, alguns creem que uma pessoa, ao morrer, ela vai imediatamente, após a sua morte, direto para o céu, se essa pessoa foi uma pessoa bondosa, generosa, honesta, justa na sua vida. E também acreditam que se essa pessoa não foi boa, se foi uma pessoa ímpia, má, rebelde, o seu destino é outro. Ela vai diretamente para um outro local chamado inferno. E ainda acreditam que se a pessoa foi mais ou menos, nem tão boa, nem tão má, ela vai para um outro local chamado purgatório. E nesse local ela pagará um pouco de pecados e depois ela será levada para o céu. Outros acreditam que a pessoa nunca morre. Essa pessoa ela se reencarna, em outra pessoa ou em um animal. Inclusive, alguns anos atrás, até foi feito um filme que eu tive o privilégio de assistir, chamado Fluke, Lembranças de Outra Vida. Contava a história de um homem que ele morreu, reencarnou-se no seu próprio cachorro e ele volta para ajudar a esposa que estava passando por um problema. E ainda existem aqueles que acreditam que a pessoa, ela tem um corpo e uma alma, e somente o corpo morre e a alma ela vive eternamente. Então são várias crenças, de várias formas e várias maneiras, e acaba colocando ou fazendo com que a mente de muitas pessoas fica confusas em relação do que acontece com as pessoas quando ela morre. E então nós iremos meditar nesta manhã na palavra de Deus e vamos ver o que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos ensina acerca desse assunto tão importante para os nossos dias de hoje. Então, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua palavra de Deus, seu dispositivo, onde quer que você esteja aí, em um livro, no primeiro livro da Bíblia. Por quê? Primeiro, para você entender acerca da morte, nós precisamos conhecer acerca da vida e saber o que é a vida, para que nós possamos, então, entender esse texto tão importante. Então, abra a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no seu segundo capítulo, o capítulo 2 e o versículo 7. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu peço para que você, se puder, onde quer que você esteja, feche seus olhos e vamos pedir a orientação do seu autor, que é o nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para estudar um assunto tão importante, ó Deus, e queremos o Teu auxílio, a Tua direção. Abençoe a esse amigo, a essa amiga que está nos ouvindo do outro lado, que eles também, ó Deus, tenham discernimento correto para entender sobre este assunto que iremos estudar.
perdoa os nossos pecados, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Esse texto é muito importante, porque a palavra de Deus diz que você não tem uma alma, você é uma alma, né? A Bíblia diz que o homem, na junção das duas coisas que Deus utilizou, que foi o pó da terra, né, o bonequinho de barro que ele fez ali, Adão, mas o sopro de vida que veio de Deus, fez com que o homem se tornasse uma alma vivente, e não que ele tivesse uma alma vivente. Então, eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente, cada um de nós somos uma alma vivente. Isso fica bem claro para nós, né? Agora, como entender acerca do que acontece com as pessoas quando morrem? Eu gostaria então de compartilhar uma história da Bíblia com vocês, e através dessa história, que eu creio que muitos de vocês já tiveram oportunidade de alguma vez ouvir falar, nós vamos entender. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 11. Esse capítulo conta a história de Lázaro, né? Quem foi Lázaro? Lázaro, ele era um rapaz que morava em uma aldeia chamada Betânia, juntamente com a sua irmã Marta e Maria, né? E eles foram uma família que tiveram o privilégio, contato, e a oportunidade, aliás, de entrar em contato com Jesus. E se tornaram amigos de Cristo. E sempre que Cristo ele tinha oportunidade, ele passava algum tempinho ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Essa mesma Maria era aquela que havia derramado, né, o perfume em Cristo, enxugado inclusive seus pés com seus próprios cabelos, né? E Jesus ele se tornou amigo dessa família, e um dia a Bíblia diz que Lázaro ele ficou doente. E quando ele ficou doente, Jesus ele estava pregando em uma outra cidade. Então as irmãs de Lázaro mandaram que alguém fosse até Jesus e de repente desse a notícia para que ele viesse e curasse o seu irmão. Porém, quando Cristo ele ficou sabendo dessa notícia, a Bíblia diz que ele ainda permaneceu mais 2 dias na cidade. E infelizmente, nesse intervalo, aconteceu o pior. Lázaro, ele morreu. Então Jesus, né, ele sabendo da morte de Lázaro, ele falou aos seus discípulos de uma maneira que nos dá uma oportunidade de refletir acerca da morte. Olha só o que diz o capítulo 11, a partir do versículo 11 também. O texto diz assim, ó: Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, nesse texto que acabamos de ler aqui, Cristo, ele compara a morte ao repouso do sono. Uma pessoa, quando ela está dormindo, a menos que ela tenha ali um pesadelo, ou ela sonhe, né, parece que aquele período de tempo para aquela pessoa nunca existiu. Porque ela não sabe o que está se passando ao redor dela, o que está acontecendo, ela fica em estado de total inconsciência. Então, a morte, Jesus ele compara ela ao repouso do sono, né? Mas a gente aprende uma outra lição nesse texto também. Quando Jesus ele chega até ali, a aldeia de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Então Jesus pede para que leve ele até o local onde o havia sepultado, né? E quando Cristo chega ali, ele faz uma oração. E quando ele faz essa oração, lá no versículo 43, ele diz assim: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, ele saiu, né? E isso já fazia o quê? 4 dias. Agora, suponhamos que eu e você acreditássemos que a pessoa,
ao ela morrer, imediatamente ela recebesse a recompensa dela. Lázaro, por ter sido um amigo de Cristo, uma pessoa boa, justa, honesta, ao ter morrido, para onde ele teria ido? Teria ido para o céu, o paraíso, né? E imagine Lázaro desfrutando das bênçãos desse lugar maravilhoso, lá do paraíso, e depois de 4 dias, Jesus diz: Lázaro, volta aqui para a terra, você vai viver mais um período aqui, vai sofrer como as pessoas sofrem, vai passar pelos problemas que as pessoas passam. Eu tenho certeza, meus queridos amigos, que Lázaro não estaria feliz com essa nova proposta de Jesus. Ele preferia ter ficado lá no paraíso, né? E outra coisa, Jesus ele não disse Lázaro desce para, ou Lázaro sobe, ele simplesmente disse Lázaro sai. Por quê? Porque Lázaro ele estava ali no túmulo, ele não estava em nenhum outro lugar. Agora vamos supor que crêssemos que a questão da reencarnação, que ele havia reencarnado em um outro corpo, em outra pessoa, em outro qualquer. O que teria acontecido, né, com esse outro ser que Lázaro havia se reencarnado, né, ao ele voltar para o seu corpo novamente? Então, só por esse texto da palavra de Deus, nós entendemos que a pessoa ao morrer, né, ela vai ficar em estado de total inconsciência. Um outro texto que corrobora com aquilo que nós estamos falando, está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 e também o verso 6, que diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e também o verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem parte alguma do que acontece debaixo do sol. Ou seja, não existe sentimentos após a morte, né? A pessoa que morre, ela simplesmente fica em total estado de inconsciência, como nós já dissemos. Mas você pode dizer, mas então, pastor, quer dizer que morreu, acabou tudo para as pessoas? Não, a Bíblia, ela nos mostra um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama e que até nos dá solução para a própria morte, né? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou acerca de 2 ressurreições. Nem tudo está perdido para as pessoas que morrem. Olha só o que nos diz o Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos 28 e também o versículo 29. Evangelho de São João, capítulo 5, versos 28 e também o versículo 29. Palavras de Cristo, irmãos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então a Bíblia nos ensina que haverá 2 ressurreições. A primeira ele chama de ressurreição da vida. E quando é que isso vai acontecer, pastor? Né? A Bíblia também responde essa questão. E nós vamos já, partindo para a nossa parte final dessa meditação, ler o que está escrito lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Essas palavras são as palavras do apóstolo Paulo, né, que inclusive reforça aquilo que o próprio Jesus Cristo disse. Paulo diz assim, ó, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que estão mortos, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e que ele ressuscitou, mediante Jesus Cristo, ele também trará em sua companhia aqueles que dormem. Ou seja, novamente Paulo fala acerca daqueles que morreram, comparando, né, ao repouso do sono. E o verso seguinte, ele diz assim, ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, subiremos e seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens do céu para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha que maravilha, que bênção. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar a essa terra, e não vai demorar pelos que nós temos estudado acerca das profecias, Jesus ele vai trazer de volta todos aqueles que morreram em Cristo, né? Ou seja, aquelas pessoas que durante as suas vidas dedicaram-se a fazer o trabalho de Deus, dedicaram as suas vidas a Jesus Cristo, que se esforçaram e que hoje elas estão repousando no pó da terra, que estão descansando e aguardando então esse retorno maravilhoso do Senhor. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar. E se houver, aliás, vai haver, né, um justo sobre essa terra, Jesus ele vai pegar esses justos, vai ressuscitar esses que morreram em Jesus, vai juntar tudo em um só povo. E a Bíblia diz que ele vai arrebatar todos eles e levar para o céu, para estar com Jesus para todo sempre. E então, meu querido amigo, minha querida amiga que está aí nos acompanhando, tenha certeza de que Jesus tem um tempo determinado para voltar a essa terra. E se você tem algum ente querido seu que não já está mais contigo, que você o ama, né, que foi uma pessoa boa, justa, honesta, tenha certeza que essa pessoa, Jesus vai trazer de volta para que possa habitar eternamente com Ele. Mas para que você, nós encontremos novamente com esses nossos entes queridos, nós, enquanto vivemos sobre essa terra, também precisamos ser pessoas boas, justas, honestas, buscar entender e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida através desse livro aqui, porque se por um acaso, quando Cristo voltar, nós não estivermos mais entre os vivos, a Bíblia diz que eu e você faremos parte da primeira ressurreição e nós poderemos ir com Cristo viver a eternidade. Só mais um detalhe, algumas pessoas falam assim, mas pastor, meu irmão que morreu apareceu para mim outro dia, né, em forma de espírito. Não se engane, meu querido. A Bíblia fala que o diabo, ele pode se transformar até em anjo de luz para enganar as pessoas. E às vezes ele se transfigura na pessoa de um ente querido que eu e você já tivemos, né, para que possa, quem sabe, tentar nos enganar. Não acredite nisso. Isto é obra do inimigo para que nós sejamos enganados, né? Mas tenha certeza de que uma pessoa, ao morrer, ela vai simplesmente adormecer, ficar em estado de inconsciência, né, no pó da terra, e quando Cristo voltar, essa pessoa vai ressuscitar ou para a vida eterna ou para o juízo eterno, que seria a segunda ressurreição. Mas que na sua vida, na minha vida, nós tenhamos a certeza de que Cristo vai estar do nosso lado, nos auxiliando, nos abençoando e nos salvando para a vida eterna. Que Deus te abençoe ricamente, o seu lar, a sua vida, para que você entenda que Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, morreu por você, para que possa te salvar. Que Deus o abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, é o meu desejo e a minha oração. E não se esqueça, né, de clicar aí no nosso link, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que você possa estar recebendo as nossas meditações diárias que nós temos também, os nossos temas semanais, e também inscreva-se no nosso canal, compartilhe para as pessoas essas mensagens, e eu tenho certeza que será uma bênção não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas também. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor e vamos orar agora para nós encerrarmos com uma
oração e com a presença de Deus na nossa vida. Feche seus olhos, se você puder, aonde quer que você esteja. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto que nós acabamos de ler aqui, algumas passagens em relação, ó Deus, a um tema tão importante, que o Senhor clarifique a nossa mente a cada dia, para que possamos entender qual é, em primeiro lugar, ó Deus, a Tua vontade para nós. E para que nós também, ó Deus, sejamos pessoas sábias à luz da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que a morte é algo que Satanás tem usado aí para enganar milhares de pessoas com várias definições completamente diferentes daquilo que a Tua palavra diz, mas nós sabemos que quando estudamos o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá sabedoria e discernimento para entender com clareza qual é o verdadeiro sentido, né, desse tema tão importante. Que os nossos amigos, eles tenham tido aí também a mesma clareza que nós para entender acerca do assunto. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um deles que está nos acompanhando. O Senhor conhece suas lutas, suas dificuldades, e também pedimos, ó Deus, que a Tua bênção chegue ao lar de cada um e que Tu possas atender todas as suas necessidades. Nos dê um bom dia na Tua presença, perdoe os nossos pecados, esteja conosco. São bênçãos que suplicamos no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Tchau, até mais, que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.